E aí, turma, tudo bem com a gente? Hoje a nossa análise vai mergulhar de cabeça num tema que está literalmente nos corredores da escola, nas rodinhas de conversa e, claro, piscando nas nossas telas o dia todo. A gente vai desconstruir um artigo muito interessante chamado Culto ao Corpo, as influências da mídia contemporânea marcando a juventude. Então, bora lá, porque a ideia é entender de um jeito bem prático como a imagem corporal, o consumismo e as redes sociais exercem uma influência gigantesca e super silenciosa sobre a nossa geração. Mas, para começar, a gente precisa fazer aquela pergunta que não quer calar. Afinal, quem é que decide o que é um corpo perfeito? Sabe, no ensino médio é quase impossível não sentir aquela pressão absurda para se encaixar num certo padrão. Mas, de onde vem isso? Será que a gente já nasce achando isso bonito ou fomos programados para pensar assim? Usando as lentes de um especialista em psicologia comportamental, a gente vai começar a quebrar essa ilusão hoje e descobrir quem é que está puxando as cordinhas dessa marionete. E para a gente não se perder, esse é o nosso roteiro de hoje. 1. A ilusão do corpo perfeito. 2. A mídia como vitrine. 3. O espelho distorcido. 4. Os extremos da pressão. 5. Saúde além da aparência. E, por fim, o número 6, o nosso debate. Ponto 1. A ilusão do corpo perfeito. O corpo como mercadoria. Sabe aquele fascínio enorme por roupas de marca, dietas malucas da internet e até remédios inibidores de apetite que a gente vê aos montes por aí? Pois é, os pesquisadores observaram isso rolando solto nas escolas. É a vaidade saindo do controle e ditando o comportamento de todo mundo. Na psicologia comportamental, a gente chama essa fase de narcisismo contemporâneo. Basicamente, no nosso sistema capitalista, a aparência física acabou engolindo quem a gente realmente é por dentro. O corpo perfeito não é só um desejo. Ele virou um produto de prateleira, algo que pode ser moldado com dinheiro. E tem gente lucrando muito pesado com essas nossas inseguranças. Ponto 2. A mídia como vitrine, vendendo felicidade e sucesso. A mídia sempre foi a grande mestra em ditar as regras do jogo invisível da sociedade. Antigamente, eram os programas de televisão com aqueles assistentes de palco sempre sarados e sorridentes, ditando o que era o sucesso. Hoje é o algoritmo das redes sociais operando nessa exata mesma frequência psicológica. É o excesso de filtros afinando o nariz e a edição para ter uma pele real. Tudo isso atua distorcendo completamente o nosso amor próprio, vendendo a ilusão de que a magreza e uma vida aparentemente sem defeitos são garantias absolutas de felicidade. E não é de hoje que o mercado editorial faz isso. O artigo científico resgata uma campanha antiga da revista Capricho que mandava de forma muito direta as leitoras serem como uma atriz famosa. Pensa bem, a mídia literalmente incentivando a falta de personalidade. Ela homogeneiza a juventude, empurrando todo mundo para o mesmo molde magro e branco e excluindo qualquer diversidade de corpos. É uma engenharia social perfeita para manter todo mundo insatisfeito e sempre consumindo. Mas aí fica a dúvida: ser super magro foi sempre o ideal de beleza na nossa biologia? Nada disso. Olhando para a história da sociedade, lá no século XVIII, na época do Luís XV, a fartura e a gordura eram sinônimos de formosura. A magreza era até vista com muita desconfiança pela sociedade. Foi só a partir dos anos 20 que a coisa virou, e começou essa aversão aos corpos mais gordos. E hoje a gente chegou ao extremo escultural. O que a gente precisa notar aqui é que esse corpo ideal é só uma construção de época, uma tendência inventada que muda para favorecer o lucro da vez. Ponto 3. O espelho distorcido, quando o reflexo vira inimigo. O impacto mental disso que as pesquisas revelam é realmente devastador. Quando a pressão para ser perfeita entra na cabeça, a convivência com o próprio corpo fica insuportável. Aquele espelho físico no quarto ou, hoje em dia, a tela do celular na busca alucinada pelo impacto dos likes, deixam de ser só um reflexo e viram um espelho distorcido. É um inimigo que aponta defeitos que nem existem, como se fosse um daqueles espelhos de parque de diversões. E o resultado disso? Jovens afundando diariamente na depressão e sentindo que fracassaram por não atingirem o impossível. E quando a autoimagem está destruída no chão, quem aparece? O mercado capitalista, claro, oferecendo aquelas supostas soluções rápidas. A gente tem à disposição infinitas formas de arquitetar essa beleza artificial. São dietas super restritivas, o uso mega perigoso de anfetaminas para cortar a fome, cirurgias plásticas aos montes e os aplicativos que retocam até a alma. Esse mercado do espelho distorcido enriquece as indústrias exatamente às custas da saúde física e mental de quem cai na armadilha. Ponto 4. Os extremos da pressão, anorexia e obesidade.
E o artigo mostra muito bem que essa pressão constante vira um verdadeiro cabo de guerra psicológico, onde, tragicamente, não tem lado vencedor. De um lado da corda temos a anorexia, uma distorção tão absurda da autoimagem que leva ao jejum infinito. A fonte até cita Karen Carpenter, uma cantora incrível dos anos 80 que faleceu pesando por volta de 40 quilos, provando que essa obsessão mata de verdade. Do outro extremo, a obesidade. E aqui o peso não é só físico, a pessoa sofre uma punição diária, um fardo moral por ser excluída do mundo dos ditos belos. É uma exclusão tão pesada que causa uma morte social. E para provar que a gente está falando de algo real e muito sério na saúde pública, dá uma olhada nesse número impactante: 255%. Segundo a Universidade de Brasília citada no estudo, foi exatamente esse o crescimento da população considerada obesa em um período de 30 anos. Não se trata só de estética ou fase adolescente, trata-se de uma verdadeira e silenciosa epidemia de saúde impulsionada pela forma como a gente consome e se comporta. Ponto 5. Saúde além da aparência. Resgatando o respeito próprio. Mas calma, com um cenário pesado desses, o que a gente faz para virar o jogo? A resposta está na cautela. Precisamos, urgentemente, resgatar o respeito pelos limites da nossa própria biologia. O corpo de uma pessoa nunca, mas nunca vai responder a um estímulo da exata mesma forma que o corpo de outra. Se submeter a procedimentos extremos ou cirurgias motivadas por comparações de internet pode deixar deformidades irreversíveis para a vida inteira. Não vale o risco. Então vamos anotar logo 3 estratégias práticas para blindar a nossa autoestima e sair dessa armadilha digital. Estratégia número 1. Questione as promessas da mídia o tempo todo. Aquela pele perfeita sem poros dos influenciadores é filtro, não é a realidade. Número 2. Entenda de uma vez por todas que a nossa singularidade é o que nos torna plurais. É a nossa biologia que importa, e não existe algoritmo de likes que possa dizer o contrário. E número 3. Coloque a saúde e a qualidade de vida no centro de tudo, livre das correntes da aparência. Ponto 6. Debate. Questionando os padrões. Bom, a gente sabe que só teoria não muda o mundo. Então precisamos botar a cabeça para funcionar. A provocação para nossa turma é a seguinte: até que ponto nós somos apenas marionetes na mão das grandes indústrias de beleza, moda e redes sociais? Quando a gente tenta se encaixar freneticamente nesses padrões de consumo digital, estamos mesmo expressando a nossa verdadeira identidade ou só validando o lucro de quem manda nesse jogo? É para pensar muito criticamente sobre a nossa própria autonomia. E para fechar a nossa exploração de hoje e passar a bola para a sala de aula debater firme, fica este baita desafio no ar. Como a nossa sociedade pode voltar a valorizar a saúde de forma real, sem que isso vire imediatamente uma nova armadilha de culto à aparência? A linha entre cuidar bem do corpo e virar um escravo do espelho é fina demais. Pessoal, valeu demais por acompanharem essa análise com tanta energia e foco. O palco agora é da turma. Bora reescrever as regras desse jogo. O debate está oficialmente aberto.